Vitória do time do povo, vitória do Coringão, é isso. Mais uma, sétima vitória em sequência. Esse é o Corinthians vencedor, o Corinthians competitivo, o Corinthians que entra no jogo e sempre nos dá a esperança de que vai vencer. O Corinthians que joga bola, o Corinthians que cria, o Corinthians que dá medo nos adversários. É esse o Corinthians que o torcedor quer ver dentro de campo. E é esse o Corinthians que a gente tá vendo nos últimos jogos. Um Corinthians que tenta, um Corinthians que propõe jogo, um Corinthians que cria chances, um Corinthians que cria, um Corinthians que tem jogadores de qualidade e um Corinthians que, perdendo ou ganhando, vem jogando futebol. E nos últimos jogos, o Corinthians que vem ganhando. O arerê, o Corinthians vai jogar a Série B, acabou. Morreu. Agora o pessoal vira e fala, esse Corinthians aí é bom, hein? Esse Corinthians aí tem coisa, né? Agora a desculpa é, mas gastando todo o dinheiro do mundo fica fácil. A real é o seguinte, o Corinthians hoje tem talvez um dos melhores times dos últimos anos. O Corinthians tem, de um meio pra frente, jogadores de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. O Corinthians tem o Yuri Alberto, que hoje seria titular em praticamente todos os times do Brasil. Tem um Memphis, a mesma coisa. Um Rodrigo Garra, a mesma coisa. Tem um Breno Bidon despontando, jogando bola demais. Tem um Carrilho que dá uma tranquilidade tremenda pro time. O Corinthians vence e vence no campeonato. E é de um protagonista que o time do povo precisa, Yuri Alberto. Tá aí. Vamos falar, rapaziada, eu tô feliz. Vamos falar de Corinthians 4, Criciúma 2. Tinha tudo pra ser um jogo triste, um jogo pra baixo, um pós-jogo aqui, nossa, daquele jeitão. Porque o primeiro tempo termina chateado, mas o Corinthians volta pro segundo tempo e mostra que é um time de qualidade. É um time com futuro. É um time que, com reforços pontuais, ano que vem, pode brigar muito por coisas grandes lá na frente. Sejam bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos demais, muito mesmo. Eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal. Se você está chegando pela primeira vez, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho que fica logo do lado. Quando você se inscrever, ele já vai ficar ali bem destacado para você. E depois vai lá e dá o like. E vamos embora para falar desse jogo de hoje. E eu quero começar a falar do jogo depois. Primeiro eu quero falar de algo que eu acho, assim, mais relevante, mais importante. De verdade, eu sei que a vitória é importante, mas eu quero falar de algo ainda maior, algo ainda mais importante. Eu quero falar para todos, que entendam uma coisa. O Corinthians, eu vou falar o Corinthians especificamente, ele é o seu torcedor. Ponto. Acabou. É isso. Se você tirar o torcedor, se você tirar a fiel torcida, se você tirar nós, corintianos, o Corinthians, infelizmente, não é nada. O Corinthians se torna outro time. Qualquer. O que diferencia o Corinthians do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, o que diferencia o Corinthians de todas as equipes é a sua torcida. É a fiel torcida. É a torcida que invade o Maracanã. É a torcida que invade o Japão. É a torcida que acaba com o jogo em Criciúma, cala a boca do estádio. É a torcida que bota a casa cheia na Neoquímica Arena, jogo sim, jogo também. Então, para vocês, presidente de conselho deliberativo, conselheiros, dirigentes, presidentes que já passaram, que estão, entendam uma coisa. Vocês não são nada pro Corinthians. O Corinthians é a sua torcida. Você, seu Miguel Marques e Silva, presidente do Core, você é um lixo. E o que você falou no final de semana na Rádio Bandeirantes só escancara aonde o Corinthians está. Eu quero que vocês, sócios, que vocês, conselheiros, peguem e entendam quem tá vendo o vídeo. Peguem o Parque São Jorge, tudo que nele está, e enfiem aonde vocês quiserem. Porque eu não tô nem aí se o parque...
Entendam. A instituição Corinthians, a instituição Parque São Jorge é gigantesca. Agora o espaço físico eu tô cagando. Porque o Corinthians é o seu torcedor. Se a Neoquímica Arena cair, o Corinthians ainda vai viver porque o Corinthians é a sua torcida. Se amanhã o Parque São Jorge explodir, o Corinthians ainda vai existir porque o Corinthians é a sua torcida. Então vocês, conselheiros, que na segunda-feira vão fazer de tudo para tirar o Augusto Melo, e eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, entendam. Vocês podem querer dar golpe, vocês podem querer tirar o Corinthians da mão do torcedor, mas saibam, o Corinthians é e sempre será a sua torcida. E enquanto ela existir, vocês, lixos, vocês que são verdadeiros cânceres pro Corinthians. Infelizmente usar essa palavra é ruim, mas é o que vocês são. Vocês destroem o clube há anos. Há anos. Conselheiros, presidentes, dirigentes, todos vocês há anos destroem o Corinthians. O clube, o Corinthians e a sua torcida está acordando. E vocês não serão mais aceitos fazendo essas barbaridades que vocês têm feito com o Corinthians. Não serão. Desculpa eu estar exaltado, até babando, cuspindo aqui, é porque esse cara ele me tirou do sério, velho. Porque ele escancarou nas mãos de quem o Corinthians tá, quem tomam as decisões lá. E eu tenho certeza que na segunda-feira, na votação do impeachment, vão votar pro Augusto Melo sair. Esse golpe vai acontecer. E volto a repetir, o Augusto Melo não é um deus, não é um ídolo. Mas, visto que os outros presidentes fizeram, chega a ser cômico tirar ele pelos argumentos que vocês estão trazendo. Vamos lá agora falar do jogo, vamos falar de alegria, vamos falar de Corinthians. A partida de hoje foi o seguinte, cara, na minha opinião. 20 minutos ruins que quase condicionaram todo o jogo. Porque o Corinthians faz os 30 primeiros minutos do jogo muito bom. Podia já ter aberto o placar com o Yuri Alberto, com o Ranielli, que tiveram chances claríssimas. A do Yuri Alberto é muito clara. O Corinthians que trabalhou a bola, o Corinthians que teve um Bidu muito bem, um Breno Bidon muito bem, um Memphis pra mim abaixo, mas Garro participando, um Corinthians que criou pra fazer 1-0 até o 2-0 contra o Criciúma e não fez. E aí aos 30 aparece um Corinthians problemático, que é um Corinthians que tem um sistema defensivo ainda com problemas. Ano que vem, o Corinthians vai precisar ir ao mercado para reforçar o seu sistema defensivo. Precisa de pelo menos um zagueiraço, um zagueiro de nível para chegar a ser titular. Por exemplo, o que o Lucas Veríssimo seria no começo desse ano. Eu sei que ele não é o exemplo, mas um Balbuena em 2017, um cara para vestir a camisa e ser o zagueiro. Porque os dois gols são de falhas defensivas e falhas que não podem acontecer. O primeiro gol, aquela bola não pode ser cruzada da maneira que foi. O Bidu tava sozinho marcando os caras, não tinha ninguém para ajudar ele ali. Não pode ser cruzada com aquela facilidade. E o atacante dos caras não pode estar na entrada da área sem ter um zagueiro, um volante, um meio-campista atrapalhando ele. Não pode. A jogada foi toda muito simples. Cruzamento sem marcação, entrada da área sem marcação, gol dos caras. Pra, assim, jogar um balde de água fria no jogo que o Corinthians vinha fazendo. E aí o segundo gol surge de um arremesso lateral, falha do André Ramalho depois na sequência da jogada, porque o André Ramalho cai na primeira finta do cara, quando ele cai na primeira finta do cara, ele chega atrasado para travar o chute, a bola desvia e sai o segundo gol do Criciúma. Nesses 15 minutos ali entre os 30 e o 45, o Corinthians foi muito mal na partida. E eu não sei se foi algo que eu senti errado, que eu percebi errado, ou algo da minha cabeça, mas parecia que o Corinthians entrou no jogo meio que a qualquer momento a gente vai ganhar. Muitos toques meio que displicentes, toques meio sem atenção, um time meio que desligado, meio que achando que chegaria de qualquer forma, e tomou duas pancadas do Criciúma que poderiam ter prejudicado o time para o segundo tempo. E aí acontece algo no intervalo que eu acho que pode ter mudado a perspectiva do segundo tempo. No intervalo, isso o que a repórter falou, uma briga entre dois torcedores do Corinthians, uma briga entre os caras, se torna numa confusão generalizada. A polícia, como sempre, entra no lugar, sai dando cacetada em todo mundo, o banco de reserva tenta intervir conversando com os caras, o clima fica mais e mais e mais,
Até que o babaca o babaca do mascote do Criciúma inventa de fazer uma gracinha junto com os gandulas, junto com o fotógrafo, tudo. E isso enerva o time do Corinthians, o cara sai, é expulso, sai meio que a pontapé. E eu acredito que isso pode ter dado uma ligada no Corinthians do seguinte: esses caras estão tirando um barato com a nossa cara, velho. Isso aqui tá querendo zoar a gente, tá de sacanagem. A polícia batendo no nosso torcedor. Um mascote do Criciúma, todo o respeito do mundo ao Criciúma, mas tá de sacanagem. Querendo tirar uma com a nossa cara. Vamos mostrar pra esses caras quem é o Corinthians. E aí no segundo tempo, rapaziada, o Corinthians foi o Corinthians que vem sendo nas últimas 7 rodadas. Um Corinthians que ataca, um Corinthians que cria e um Corinthians muito eficiente. Um Corinthians que chega trabalhando a bola, chega trocando passes e faz os seus gols. Corinthians que, como eu já disse, teve um Matheus Bidu muito bem. E a primeira jogada é Matheus Bidu aproveitando um vacilo do goleiro, rouba a bola, toca pro Garro, gol do Garro. Segundo gol, Garro numa ponta, cria jogada, toca pro meio da área, a bola vem rasteira, aquela bola linda que todo mundo adora chegar dando uma bicuda no gol. O Matheus Bidu, que fez uma partidaça, chega chapuletando a bola, manda lá na gaveta, 2-2. Então, Garro e Bidu dando assistências um pro outro. E aí depois entra o cara que, assim, tem que renovar, né, rapaziada? Não tem como. O Romero é um 12º, 13º jogador importantíssimo. O cara entrou e em 2 jogadas ele achou o Yuri Alberto e deixou o Yuri Alberto na cara do gol. O zagueiro vacila, ele parte com o campo todo aberto, toca pro lado, o Yuri Alberto bate sem goleiro. Na segunda ele parte com a bola de novo, dá pro Yuri Alberto, que chapa e faz o 4º gol do Corinthians para sacramentar a vitória e para garantir os 3 pontos fundamentais. O jogo do Corinthians foi todo bom? Não foi todo bom porque teve 15, 20 minutos muito ruins. 15, 20 minutos de total desatenção. Mas no restante, o Corinthians jogou para vencer e jogou para somar a sua 7ª vitória. Vitória essa que não vinha, umas 7 vitórias em sequência, desde o título brasileiro de 2011. Por que a vitória foi tão importante? Porque o Bahia ganhou do Cuiabá. E se o Bahia ganha, o Corinthians perde, ficam a 3 pontos, o Corinthians com um jogo ainda para fazer contra o Bahia, mas aí no saldo de vitórias o Corinthians ficaria atrás. Qual que é agora a tabela do Corinthians? Bahia em 7º lugar com 50 pontos, 36 jogos. Corinthians em 8º lugar com 50 pontos, 36 jogos. Cruzeiro com 2 pontos a menos e um jogo a menos que deve jogar amanhã. Tamo na briga, cara. Terça-feira agora, se eu não estiver enganado, contra o Bahia, é o jogo do campeonato. É vencer o Bahia e aí, rapaziada, ir contra o Grêmio e um empate nos classifica para a Libertadores. Com o título do Botafogo, agora é G8. Vamos ver. Talvez se o Cruzeiro perder amanhã, depois pega o Palmeiras, jogo difícil. De qualquer forma, o Corinthians está muito, mas muito vivo na briga pela Libertadores e seria fantástico ver o Corinthians disputando a Libertadores do ano que vem. Muito fantástico. Destaques positivos e negativos. Destaques positivos eu coloquei 4 hoje. Matheus Bidu, para mim, o cara do jogo. Yuri Alberto pelos 2 gols. Romero pelas 2 assistências. E o Rodrigo Garro pela assistência e também pelo gol. E destaques negativos, hoje eu achei que o Memphis não foi bem no jogo. Achei ele desconcentrado, meio aéreo a partida. E eu botei o André Ramalho, que assim, o André Ramalho vai bem, mas vacila. Ele precisa de uma consistência maior. Não vem me passando segurança. O Gustavo Henrique, por incrível que pareça, me passa mais segurança hoje do que o André Ramalho. É isso, mano. Acabamos a rodada em 8º lugar. Agora tem algo importantíssimo na segunda-feira, que é a votação do impeachment do Augusto. A gente viu hoje ele lá no estádio. Essa votação é importantíssima pro ano que vem. Se o Augusto sair, vai atrapalhar todo o cronograma, toda a preparação pro ano que vem. É algo que vai atrasar. Vamos torcer para que tenha lá a maioria dos conselheiros que votem contra o impeachment, porque isso pode bagunçar em muito os planos do Corinthians. Falando rapidamente da vaquinha, 20 milhões de reais já foram arrecadados. Tá indo num ritmo muito bom. Vamos ver se mantém um ritmo legal, um ritmo bom durante aí toda essa campanha para que
o valor seja arrecadado. É isso, rapaziada. Mais 3 pontos, vitória importantíssima. Vamos pra cima agora do Bahia, ganhar dos caras e botar as 2 mãos na classificação pra Copa Libertadores. Pra vocês que zoavam o Corinthians, pra vocês que falavam que o Corinthians era um time de Série B, eu sinto muito, mas o Corinthians hoje dorme como um time de Libertadores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!